E aí, tudo bem com você? Sou o Felipe Campos, falo aqui da NetFísio, nosso canal no YouTube. O vídeo de hoje, nós fizemos uma live no Instagram, dia 29 de abril. Fiz a live junto com o professor Fernando Batista. Falamos no quê? Ventilação mecânica no paciente com Covid. Fizemos um apanhado e tiramos várias dúvidas durante a live. A live ficou muito grande, então a gente dividiu em duas etapas. Vamos postar agora a parte 1 e depois a parte 2. Então dividimos em duas etapas para não ficar muito extensa para você assistir. Na descrição do vídeo tem todas as referências que a gente abordou em resposta às perguntas postadas para a gente. Tivemos um problema técnico. O vídeo, né, a imagem do professor Fernando Batista ficou meio travada, às vezes aparecia, às vezes não. Mas o áudio saiu perfeito, então dá para você acompanhar todo o conteúdo que foi abordado. Tá ok? Fica aí para conferir. Já começou. Fala aí, Fê. E aí, tudo bom, Fernando? Beleza, mano. Eu vou ver o que tá acontecendo com a minha câmera aqui, peraí. Tá certo, eu entrei agora também. E aí, pessoal, boa noite aí. Tô tentando só Tô posicionar meu pegando o meu celular. computador aqui também, peraí. Eu vou ter que ir pro quarto, senão os cachorros começam a latir aqui já. Eu tô no quarto aqui, mas eu tô no quarto dos meninos, né? Tem bagunça aqui atrás. É normal. É que os meus cachorros são embaçados. Peraí, já vou ligar a câmera aqui, não sei se tem um problema na minha câmera, vou ver aqui. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Obrigado aí da presença. Ô, Fê, eu vou sair. Oi? Depois Eu vou te chamo, sair eu te chamo. e você me chama pra ver aqui o que deu. Tá bom, tá bom. Ih, mano, minha câmera tá zoada, bicho. Será que pode ser? Sei lá, eu vou sair de novo aqui e a gente vê. Beleza. Vou convidar o professor de novo. Aê, mano. Oh, agora deu certo, beleza. Sei lá o que era, bicho. Eu fiz um ao vivo no meu rapidão lá e pegou, acho que era isso daí. Pode Deixa eu só ser. arrumar. Pode ser, deixa eu só arrumar o computador. Vou deixar o computador de lado aqui. Você tá com as perguntas Tranquilo. aí? Tô com as perguntas abertas aqui do lado. Beleza.
Só essa câmera tá carregando, pelo menos pra mim, não sei pro pessoal aí. Ah, não, não sei, pra mim tá aparecendo. Pode ser que esteja com problema mesmo, cara. Porque eu não sei o que aconteceu aqui. Sei lá. Entendi. Mas Então bora lá, vamos vamos lá. fazer. Pessoal, eu aqui, né, Felipe, aqui do perfil da Netfizio, o professor Fernando aí, que todo mundo conhece, a gente resolveu fazer essa live, mas qual é a ideia? A gente não quer estender muita coisa, falar conteúdo demais. A ideia era tirar algumas dúvidas. Então a gente deixou aí, desde ontem no Store, na minha página dele, um arraste para cima que você jogava lá as dúvidas, eu estou com ela aqui do lado listada, tem algumas perguntas e a gente vai discutindo essas perguntas, que são as maiores dúvidas aí do pessoal. Se surgir algumas também aqui, pode ir perguntando, a gente tenta discutir. Não programamos nada assim de introdução, começo, meio e fim. É mais um bate-papo para tirar as dúvidas, entendeu? Eu sei que todo mundo também está trabalhando na linha de frente, entendeu? Então, assim, a gente não quer estender demais, está todo mundo cansado É, nesse dia a dia aí, né, Fernando? Você, todo sim. mundo. Então, essas dúvidas mais fáceis aí para a galera. Quer falar aí, Fernando, alguma coisa? Bom, vamos lá. Eu tô mexendo na câmera aqui, mas eu acho que minha câmera não vai aparecer, bicho. Deve ter acontecido alguma coisa. Pra mim tá aparecendo, mas eu acho que não tá pra vocês. Mas enfim, Botar a foto importante que aí, vocês tá bom. vocês estão me ouvindo? Para mim tá ok. Dá ok, pessoal. Está todo mundo ouvindo o professor Fernando? Beleza. O importante é que tá ouvindo, gente, porque eu não sei o que É, aconteceu com o meu Instagram aqui. Pode ser algum problema no meu mesmo, tá? entendi. Beleza, Bom, mas se então, der a um gente, som, a gente vai. vambora. Tá bom. A gente vai fazer isso aí que o Felipão disse, tá? Eu tô no quarto aqui, porque, cara, os cachorros ficam latindo, não dá. Então, assim, tá Aqui, todo mundo ó. cansado. Então. Deixa eu só pegar um dado aqui, ó. Só pra eu gosto de, Tá. rapidinho antes da gente começar, que eu falei ontem, deixa eu abrir o Covid lá, né? Eu Ah, falei ontem pro legal. pessoal que a gente tem risco de chegar próximo dos Estados Unidos, né, cara? Em Hoje, relação a hoje eu não projeções de postei. números. É, Os Estados Unidos, cara, pelas minhas contas, se eu não estiver enganado, aumentou mais de 20 mil casos de ontem para hoje, de infectados, e mais de 3 mil mortos, cara, nos Estados Unidos, de ontem para Absurdo, né, hoje. cara? Aqui foi Eu tô olhando pro 400 e alguma lado, coisa, né? isso, 400 e alguma coisa. Eu tô olhando pro lado porque meu computador tá do lado aqui. E agora meu computador também deu uma Tranquilo. travada para variar. E no Brasil, cara, a gente também teve um monte de casos aqui, está aumentando muito. Atualmente nós estamos com 5.466. Então, de fato, assim, a gente está fazendo essa live para tentar tirar umas dúvidas, porque muita gente já não tem tantas dúvidas assim em relação ao manejo ventilatório, né? Mas muita gente ainda tem. E as pessoas vão pegar esses pacientes e isso vai aumentar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, tem dia no PS que eu estou trabalhando e a gente intuba 3, 4, 5 pacientes em 10 minutos, cara. Então, assim, lógico, não é só Covid, a gente tem outros tipos de pacientes, mas, cara, Sim. em 10 minutos você entubar 3, 4 pacientes, é É um nível coisa de de. estresse grande. Claro, é coisa de emergência, né? De grandes centros. E principalmente ter que usar esses IPIs, né? Aí que é a maior loucura, né? Exatamente, exatamente. E aí é o estresse lascado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, eu não vou falar de números para não assustar ninguém, porque são projeções, mas nós temos que Sim. entender que a projeção da mortalidade é alta, dessa mortalidade tem uma porcentagem que vão ser profissionais da saúde que infelizmente vão morrer, e isso é uma realidade, não tem para onde correr. Então a gente precisa aprender a se paramentar, a gente precisa ter calma no atendimento, porque quanto mais desespero, mais chance de se contaminar, e a gente não tem que ter vergonha de cobrar os colegas. Então, viu que o seu colega fez algo errado, você tem que cobrar ele na hora. Isso aí. Porque se ele contaminar o setor, todo mundo se contamina. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Acho que é isso aí. O que você mais vê é o colega sem fechar o capote direito, com a touca errada. Exatamente. O que uma médica falou aqui, que é determinação, que é interessante, assim, em pandemia não se tem emergência, né? Então, assim, é muita gente que chega, então, assim, a ideia é se paramentar, todo mundo fazer correto. Não adianta fazer corrido, porque aí Não você adianta. tem erro, tem contaminação e acaba piorando toda a situação, né? E uma coisa muito importante que eu vejo assim, é a preocupação, né?
Ah, quem é Covid e quem não é. Gente, a questão é a seguinte, a partir de agora no PS, os gestores têm que ter essa mentalidade também, todo mundo é Covid, cara. Claro. No sentido assim, chegou para você com sintomas, todo mundo é Covid, então você vai pôr sistema de aspiração fechado em todo mundo, você vai colocar filtro em todo mundo, você vai se paramentar para todo mundo, e depois você vai ver se o cara tem ou não. Né? Então as pessoas precisam entender que agora o negócio não tá brincadeira. Mas é isso aí. Bora lá então, Fê? Ó, bora lá, pessoal. Eu vou ler a primeira pergunta e a gente vai discutindo, vocês vão escrevendo aí e a gente... Bora lá. Ó, eu tô virando aqui que tô lendo. Primeira pergunta. Cada hospital tem um padrão, mas detalhe o transporte de pacientes com Covid intra-hospitalar em relação à segurança de todos e a ventilação nesses pacientes entubados. Um exemplo, vai levar o paciente para tomografia. O que a gente tem que fazer? Bom, isso tem... Só para, antes do professor Fernando responder, é o seguinte, todas essas perguntas, gente, a gente está num documento, todas as respostas a gente colocou referências, e aí o que acontece? Acabou a live, a gente vai postar no YouTube, no meu canal, no canal do professor Fernando, no final do vídeo tem essas referências das respostas. Né, professor? É isso aí, né? Espero que a gente consiga baixar, né? Vamos tentar, né? A gente baixou o programa, vamos fazer ver. Um gato aí. Bom, qual ventilador que você tem aí, Fê? Você tem de duplo ramo? Aqui a gente tem duplo ramo Monal, a gente tem Magna Med e a gente tem um de um ramo que a gente não usa, que é o HT70 da Nilpes. Mas preferência é o Monal aqui. Então assim, gente, o que a gente tem que entender é a seguinte questão. Por exemplo, eu vou falar agora da minha realidade, porque cada um tem a sua, tá? Eu tenho tomografia de tórax na unidade, então a gente geralmente faz a tomografia de tórax antes de entubar o paciente, para não precisar levar o paciente entubado para tomo. Tá? Agora, obviamente que tem paciente que você não vai conseguir. O cara vai chegar em franca insuficiência respiratória e por conta dessa franca insuficiência respiratória você vai entubar e depois você vai levar. A preferência sempre vai ser você levar num ventilador com duplo ramo, claro, porque você vai utilizar, e se possível, naquele ventilador que dê para você usar o seu circuito do ventilador que você vai usar depois, para você não desperdiçar. Então você vai usar os mesmos filtros, o mesmo filtro, o mesmo circuito. A questão é do Oxilog, que todo mundo fala. Cara, botar um filtro EPA e acabou. E relevar. Acabou. É pouquíssimo tempo. Colocar. Eu não tenho, eu vou ter que levar Nambu. Bota um filtro EPA Nambu, leva Nambu. Agora sim, mas no Nambu é um absurdo? Eu acho totalmente um absurdo levar para tomo Nambu, porque até na hora de fazer a tomo você não pode ficar lambuzando o paciente. Né? Mas eu não sei qualquer paciente que é absurdo. Qualquer paciente. Eu não sei qual é a realidade de cada um, então a gente se adapta. Então eu recebo muitas perguntas. Eu posso ambusar o paciente? Se tiver entubado, pode. Põe o filtro, é igual qualquer funcionamento de ventilador e vai embora. Então o que as pessoas têm que perceber são filtros. Como eu descubro se o filtro é EPA, se ele é misto ou se ele é HME? Só olhando você consegue ver pela membrana. Eu não consigo falar agora para vocês como é a membrana, porque não é tão simples de falar isso sem estar com o filtro na mão. Mas quando você olha o filtro, você já consegue ver pela membrana se ele é EPA ou se ele é HME, ou se ele é misto. Isso. Na dúvida, cara, vai atrás da especificação, joga na internet que você vai achar isso daí, tá? Então, não vacilem. Sobre os filtros, Fernando, eu também concordo. Não tem o misto, que é o HMF, né? Ele é mais caro. Então, se você não tem, é pouco tempo, não vai trocar calor, mas coloca o EPA e vai embora. Essa é a ideia mesmo. Ramo único, ramo único, Oxlog, HT70, o EPA entre o Y e o tubo. Põe lá na ponta e taca o pau. Acabou. A gente até fez depois, é que os vídeos que eu faço internamente no meu hospital, a gente não pode divulgar isso, porque tem um compliance. Sim. A gente faz um vídeo interno para divulgar para a empresa, mas a gente fez um vídeo do EPA, usando o EPA no Oxilog, para o pessoal do transporte. Então a gente treinou a galera do transporte como que eles têm que fazer para levar esses pacientes, porque senão eles levam sem nada, sem clampear, sem nada, entendeu? Bom, então, pessoal, é importante. O transporte era isso, a paramentação padrão para todo mundo, paramentação, capote, tudo, luva, Go, N95, se tiver lá face shield disponível, coloque e vai embora. Essa é a ideia. E assim, se possível, faça tomo antes de entubar, né? Lógico que a gente sabe que essa decisão é médica,
mas uma discussão que é importante. Então, por exemplo, a gente tem esse costume de fazer a tomografia em todo mundo que a gente desconfia de Covid antes de entubar. Dá tempo para fazer. Dá tempo. Então a gente pode evitar problemas aí. Tá bom? Isso aí. Aqui no hospital, na minha rotina, num hospital que eu trabalho, o Hospital do Câncer, especializado, mas esse hospital disponibilizou um setor privado dele para fazer o hospital, é praticamente o hospital do Covid aqui na cidade. Uhum. E aí na Santa Casa é o pronto atendimento. Então ali a gente tem um setor que atende o paciente respiratório, e aí se precisar tomo, já vai a suspeita, se entubou ou não, faz a tomo, e esse cara é encaminhado para esse hospital, já com o exame pronto, de imagem. Essa é a ideia. Só que, igual que você falou, tá entubando tudo. É TEP, é o que for. Se o cara não tem tomo no hospital, aí é um grande problema, né? Porque aí ele vai ter que mandar o cara para fora. E aí você tem que garantir que esse cara vá para fora bem e que ele vá com todos os filtros para não contaminar ninguém que vai transportar, não contaminar ninguém lá, né? Mas aí tá lá, você não pode fazer nada, aí é o outro hospital que tem que se prevenir. E depois esse cara voltar para você. Infelizmente é isso, gente. O ideal seria que todos os hospitais tivessem tomo, mas não é a realidade. Só um detalhe, para passar o paciente para o VM de transporte, Fernando. Então, assim, clampa o tubo no clampo, o que faz? Se você vai usar o mesmo circuito, igual você falou, você desconecta lá o circuito do ventilador com o filtro EPA e coloca no ventilador de transporte. Então, ele está com a HMI lá, acabou. Vai embora, não precisa tirar e montar. Nem nada. Isso aí. Então, beleza. É igual a troca do filtro, né? Aproveitando a troca do filtro, o pessoal fala muito como trocar o filtro EPA. É assim. Você vai colocar o paciente você vai colocar o paciente no stand-by e você vai tirar o filtro EPA e vai fazer a troca. É isso aí. Não tem mais o que fazer, não tem outra coisa. Aí você pode, se você quiser, por exemplo, você vai trocar o filtro EPA, você tira o circuito, aperta o tubo, né? Aperta o tubo ou dobra ele, tira o filtro antigo, põe o novo e depois conecta. Acabou. É o que dá pra ter que fazer rápido. Beleza. Acho que o padrão é esse, transporte. Hoje eu entubei um paciente, eu não tinha o traquear na mão na hora da intubação. Cara, entubou normal, depois eu fui lá e pus o traquear, clampeei. As pessoas têm que entender que não adianta trabalhar com desespero. Eu tenho que ter tudo. Você não tem, meu amigo? Põe o que você tem. Qual que é mais importante você ter? O filtro HMF ou o EPA? Isso aí. Eu não tenho. Então, cara, se você não tem, o hospital tem que comprar. Isso faz parte da proteção do profissional. Tem que ter um filtro bacteriológico, pelo menos no Y. Pelo menos no Y. Entendeu? Perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Como ofertar oxigênio ao paciente no ato da intubação? Você vai usar o ambu? O que não vai fazer? Vai ambusar? Essa também foi muita discussão no início, né? Desculpa aqui a cara de sono, galera, mas eu tô quebrado. Tá travado, não dá pra dúvida. Aqui a grande dúvida da galera. Espero que a foto esteja boa, pelo menos. Todo mundo fala da Venturi, fala daquilo outro. Então, assim, tem estudos já mostrando que a Venturi ela dissemina aerossol igual um catéter, igual uma máscara de reservatório. Ou uma máscara. Jesus. A máscara reinalante, perdão, que fugiu o nome agora. Então, assim, cara, você pode ofertar a Venturi. É que eu falo com as pessoas, o problema é o seguinte: nós estamos entrando numa histeria, nós temos que tomar cuidado com essa histeria. Porque tudo vai produzir aerossol se você for ofertar oxigênio. Não tem jeito. A dispersão vai acontecer. Porque a expiração do paciente ajuda na dispersão. Então, o que você precisa entender eu vou ofertar o oxigênio e eu vou me prevenir de alguma forma. Quais são as formas? Eu tenho o leito de isolamento? Ótimo. Não tenho? Paciência. O paciente tem que ficar 1 a 2 metros de distância um do outro. Todo mundo paramentado, né? E, cara, você quer diminuir a dispersão? Põe uma máscara no rosto do paciente, né? Eu pus uma Venturi e põe uma máscara no rosto do paciente em cima da Venturi. E a mesma coisa é o catéter. Agora, intubação. Não vai ambusar, de forma alguma. O que você pode fazer é o seguinte: eu sei que pode acontecer intercorrência e você precisa ambusar. Então, se você precisar ambusar na intercorrência, já tem o seu ambuzinho montado com um filtro HMF ou um EPA. Porque se precisar ambusar, alguém tem que fechar essa máscara bem fechada e você vai estar com a máscara para você evitar que você tenha a dispersão de aerossol. Agora eu vou falar da minha prática, que a minha prática não quer dizer nada na evidência científica, é só um relato do que está acontecendo na minha prática. Eu não precisei ambusar ninguém até hoje.
os médicos que eu trabalho, eles têm uma facilidade para intubar, usam videolaringoscópio, e na falta do vídeo... e na falta do vídeo o cara intuba bem. Então, assim, é uma realidade minha que eu também sei que não é de todos. O que você acha, Fê? Aqui também, mesma coisa. A gente tinha 2 aqui em Ambuzar, porque assim, o paciente saturou super mal, só ia parar. Aí não tinha solução. Mas aqui tem o CEMEC, o videolaringoscópio, o pessoal treinou bastante. E aí, só que aí foram 2 intercorrências madrugada, né? Então, às vezes plantonista, não é tão experiente igual os diaristas, a gente sabe que tem isso. Mas de dia, a gente faz a ventilação manual até, na verdade, lá no hospital com a VNI, né? Eu gosto muito de usar a VNI. Claro que no paciente com Covid eu não faço porque não é indicado, mas, por exemplo, nos pacientes sem Covid eu costumo fazer a ventilação manual com a VNI. Eu coloco em pressão controlada e faço com a VNI. Eu gosto mais. A máscara da VNI veda melhor ainda do que a do Ambu, né? Isso. Tem pessoas usando baraca agora, né? Que é muito utilizado, mas tem lugar que não tem. Antigo, dá para usar também, não tem problema nenhum. O que é mais importante é o seguinte, galera, é você entender que a intubação tem que ser rápida. Então, o médico tem que ser rápido. Tem coisas que saem um pouco da nossa mão, né? Mas o cara tem que ser rápido para fazer essa intubação. E por isso que a gente fala de intubar precoce. Eu vou aproveitar, deixa eu ver as perguntas, que eu não lembro todas de cabeça agora. Só para eu não perder o gancho aqui, para não falar o que eu não tenho que dizer agora. Bom, dá para falar. A gente tem que entender o seguinte, eu estava respondendo no grupo isso agora. Todo mundo fica com esse negócio de fazer VNI, de catéter de alto fluxo e tudo mais no paciente. A gente sabe que é importante, é legal. O catéter de alto fluxo até parece ser melhor que a VNI nesses pacientes. Só que a gente tem que lembrar um negócio importante. Quando o paciente está no tipo 1 de lesão pulmonar, essas lives são engraçadas, sempre entra alguém, né? No tipo 1, que é o paciente que teoricamente é aquele low, né? O que acontece? Todo mundo quer fazer VNI naquele cara. Aquele cara, se ele não tiver desconforto respiratório, as pessoas têm que entender que a hipoxemia dele não é por perda de área de troca, é por perfusão. Isso está bem descrito, não adianta pôr VNI. Se ele não está desconfortável, não precisa de VNI. Se ele está desconfortável, qual que é o problema da VNI e do catéter de alto fluxo? Ele aumenta a negativação transtorácica, e quando ele tem um aumento da pressão transtorácica, ou seja, aumento da negativação na inspiração, quando ele puxa, eu vou falar bem rude, quando ele aumenta o esforço inspiratório, ele dilata os capilares, porque os capilares estão ligados ali nos sacos alveolares, eles dilatam o capilar, e quando ele dilata o capilar, ele aumenta a permeabilidade. E o cara evolui do tipo 1 para tipo 2. Na verdade, ele evolui do low para o high, ou seja, de uma pneumonia para uma SARA. Então, gente, por isso que tem que intubar precoce. Se você vê que o cara começou com desconforto respiratório, cede e intuba, porque aí você tem grande chance dele não evoluir para síndrome de desconforto respiratório. Porque você não deixa ele fazer PCILI. E é esse o problema. Sim. As pessoas querem salvar a humanidade com VNI. Não adianta, cara. Esse grupo de pacientes não adianta. Não dá, não tem como. Entendeu? Não adianta. E piora, e junto com a clínica, a imagem radiológica, né? Você vê a partir do 5º dia, consolidação, e aí o negócio vai piorar. Se você sedar o cara, talvez você até diminua o nível de lesão desse cara. Porque ele vai ter lesão pela doença, mas não vai ter o PCILI. E as pessoas, elas não entendem o seguinte, o mundo não conseguiu fazer isso, então não é nós que vamos fazer. Isso aí. Entendeu? Já está provado que não dá. Né? Aqui, VNI, como que está sendo a rotina? Pronto atendimento, a gente não está fazendo VNI nesses pacientes, de forma alguma. Sim. Na UTI específica de Covid, a gente tem 1/4 só de pressão negativa, e aí a gente está conseguindo, às vezes, rodar o paciente. Eu não estou de plantão, não fico lá naquela unidade, mas aí eu converso, tento ajudar os meninos. Mas na UTI só, está discutindo VNI nessa UTI, sim, com critérios rigorosos. Pronto atendimento, emergência, não. Eu não vejo mal em fazer a VNI no cara se você tem condições e você quer fazer um teste de 30 minutos. O meu mal que eu vejo as pessoas têm que entender isso que eu falei. Ele tem uma chance, sim, de evoluir pior. Imagina um cara em desconforto, fazendo 35 de frequência respiratória, extremamente desconfortável, com a contração abdominal, ou seja, uma pressão intratorácica negativaça. Você põe uma VNI, ele começa a fazer um baita volumão na VNI. Ele já está tendo lesão de PCILI, porque ele está fazendo, sim, uma negativação importante, e ainda o excesso de volume corrente que está indo. Né? Então, assim, lascou o cara. Então, por isso que o cateter de alto fluxo parece que é melhor.
porque você tira o excesso de volume corrente e de pressão que você dá. Você só deixa o paciente fazer a pressão dele, fisiológica. E só fazendo um jabá aqui, amanhã não, acho que sexta-feira tem uma live do Marcos, né? Vai ser no CrossFit 3, vai falar de alto fluxo no Covid. Vale a pena. Vale a pena. Acho muito legal. E ele é um cara, um fisio fera aí, vale a pena. Sim. Vale então é isso. E a questão da emergência, VNI, quem que vai ficar vigiando esse paciente? Então não fica em cima, é diferente. Você quer transportar, quer fazer tomo, então essa é a ideia. Também eu acho assim, é VNI lá na UTI só, controlado, e aí o resto é intubação. Exatamente. Intubação. Beleza. Felizmente. Vamos lá, próxima pergunta. Isso está sendo bastante discutido agora, que é a posição prona em respiração espontânea. Isso aí. Olha, só para mim... respiração espontânea. Fala, pode falar. Filho. Não, eu só estava lendo e aí eu vi várias aulas do professor Amato, que é um cara fantástico, e ele usou uma explicação, acho que sensacional. A posição prona, e também ele falou muito de posição lateral. Porque a questão do Covid, você pode ter um pulmão muito pior do que o outro. Então você não é tão homogêneo assim, os dois pulmões pode acontecer, mas se você tem um pulmão muito pior, você pode tentar inicialmente a posição lateral ao invés de ir direto para prona. A posição lateral você faz o quê? Você coloca o pulmão pior para cima e o melhor para baixo. Porque que é a ideia? Se o pulmão está heterogêneo de cima é bom, se você põe para baixo, como ele ventila melhor e tem o efeito da gravidade, ele vai perfundir mais. Então você consegue melhorar a troca gasosa com aquele pulmão. E aí você ganha... até insufla ele. Isso aí. Você até ganha, em curto prazo, você vai ganhar oxigenação, então você consegue manter o paciente. Você tem tempo. Isso. E aí o outro pulmão, o que acontece? Quando você põe para cima, você aumenta a CRF, e aí aquele swing pleural, aquele esforço diminui. E aí a longo prazo você pode ir recrutando esse paciente. Então ele pede, se tiver assimetria, né, um pulmão muito pior do que o outro, você já ir direto para a posição lateral, para depois você fazer posição prona. Mas aí pode ir... o prona é interessante que nesse estudo do tipo 1, tipo 2 que o Gattinoni fala, ele também cita que a prona pode ser usada nos dois tipos de pacientes. Claro que no tipo 2 você vai usar com ele entubado, claro, porque aí não tem como o paciente do tipo 2 estar fora. Mas o paciente com tipo 1, você não vai pronar ele para abrir a área de colapso, você vai pronar ele para melhorar a distribuição sanguínea. Porque a gente tem que lembrar que o problema do tipo 1 é mais... O que acontece, gente? É vasoconstrição. Nós temos uma coisa chamada vasoconstrição hipóxica. Quando a gente tem hipoxemia, a gente tem áreas de alvéolos, áreas pulmonares que não fazem troca, alvéolos que não estão conseguindo ventilar, automaticamente você faz uma vasoconstrição ali, e o sangue é desviado para as áreas que estão funcionando. O paciente de Covid, ele perde esse reflexo, ele não faz essa vasoconstrição, ele fica todo dilatado. Então ele vai fazer perfusão aonde não tem ventilação, por isso que ele tem um shunt maior que 50%. Você vai pronar esse cara para melhorar isso. Só que tem uma coisa importante, que o pessoal está usando prona direto com supino, mas os estudos que eu li, pouquíssimos estudos e protocolos que eu li lá fora, vai por esse caminho do Marcelo Amato. Então eu uso lateral esquerdo, lateral direito, eu uso prona, eu uso sentado e eu uso Trendelenburg. Isso. E eles usam todas essas posições, eles vão alternando para tentar ganhar tempo, diminuir a negativação intratorácica do paciente, que é muito importante ali, e aí eles vão ganhando tempo, mas a gente não sabe se isso ainda vai diminuir mortalidade. Tem um estudo rolando aí no Brasil, se eu não me engano acho que é do HC, que vai responder isso pra gente. Mas, eu faço ou eu não faço? Faço. Se eu tenho condições de fazer, eu faço. Não posso retardar a intubação, entendeu? Aqui tá fazendo na UTI de Covid. E assim, o que pensava antes, que não tinha influência da gravidade, né, igual a gente tem, por exemplo, na SARA, tá acontecendo no Covid. Tá acontecendo, então, por isso dessas posições. Você vai meio que vai ficar virando bife com o cara pra você ganhar tempo. Que o legal é que é o seguinte, legal no sentido, né, o legal da ciência, né, porque a doença não é legal. Na SARA, você percebe que a nossa parte dorsal, isso é em todo paciente, em toda pessoa, desculpa, a parte dorsal tem mais capilares. Quando você prona o paciente com SARA, você acaba melhorando a relação VQ, porque você tem perfusão lá em cima e você está abrindo o pulmão.
No cara com Covid é bizarro, porque ele não tem essa vasoconstrição hipóxica. Então você não tem como melhorar isso abrindo. É a redistribuição de fluxo que você falou. Então você muda com a gravidade. Então é muito louco. E a questão dos trombos, do espaço morto, que agora é a causa da hipoxemia, eu acho que fala mais dessas posições do que a própria VNI, porque como é que vai estar o VD desse paciente, né? Está sobrecarregado. Também. Então é opção. Bem sobrecarregado. É opção. É muito bom utilizar, sim, qualquer paciente que você puder e ele tiver condições. Falaram sobre posição prona aí em gestante, em respiração espontânea. A posição lateral, perdão. Mas aí tem que... A lateral é se tiver um pulmão muito pior do que o outro, mas até em paciente entubado é contraindicação relativa, né? Vai ter que discutir. Relativa, Porque se tiver com o barrigão, né? Com bastante meses, assim, semanas, aí acaba sendo pior a posição prona, né? Porque você comprime todo o pulmão por causa das vísceras. E a grávida, ela tem aquela questão, meu computador travou, bicho, pra variar. E a grávida, a gente tem aquela questão importantíssima, né? Ela é uma paciente bem complicada, muitas vezes, a gente não pode sedar totalmente, então são casos gravíssimos aí que eu não sei se quem perguntou atendeu, né? Mas são casos graves. E o prona, você pode usar o prona só para complementar, você pode usar o prona em respiração espontânea, em catéter de alto fluxo e com VNI também, tá? Foi até a pergunta aqui do William. No Japão, ó, na China eles faziam com catéter de alto fluxo, tá? Bota máscara para não ter dispersão de aerossol, isso, né? E tome todos os cuidados necessários. Opa, perdão, que capotou aqui. Desculpa aí, oi. É isso aí. Beleza, isso, né? Acho que é isso. Senão vai rolando pergunta aí se a gente não conseguiu responder tudo. A próxima pergunta é: quantos pacientes, né, que são pronados, quantas vezes que a gente pode fazer a posição prona? É a pergunta, eu acho que você lembra dessa pergunta, né? Porque prona melhora e volta para supino, piora. É questão da gravidade que a gente estava falando, né? Isso vai acontecer com o paciente com SARA mesmo, sem ser o COVID. Você vai pronar e quando você supinar tende a cair um pouco mais a relação, mas eles tendem a manter uma relação melhor. Com o COVID, o que está acontecendo? A gente está percebendo que a prona precoce no COVID não é tão mais pedida como era na SARA. Por quê? Porque uma SARA que não é COVID, a gente sabe que ela tem uma evolução em 72 horas. O COVID, como ele tem uma evolução de até 14 dias, a gente está pronando 3 vezes, 4 vezes. Então a gente está pronando quantas vezes achar necessário e que o paciente tenha benefícios, tá? Então, nós já pronamos pacientes com COVID com mais de 48 horas. O cara já estava 6 dias no tubo, ele estava bem, ele regrediu com piora, e a gente pronou. E o cara melhorou. Nós pronamos um obeso, os caras pronaram um obeso numa outra unidade, o cara gigante, todo mundo achando que ia ser difícil, pronava 280 de relação, você supinava 140, 120, não tinha jeito, tá? Não, é saída, né? Agora, a coisa mais legal do prona, né, Fê, é equipe experiente. Se vocês não tiverem experiência, nem faça. Porque você vai fazer muito isso, né? Então, sim, vai fazer muito. É a principal contraindicação, a equipe inexperiente. Então tem que ter uma equipe treinada. Graças a Deus aqui, os hospitais daqui, pelo menos que eu trabalho, a galera é bem treinada. A posição é comum. Deixa eu fazer um adendo rapidinho, uma coisa que não tem evidência científica. Muitas vezes as pessoas me perguntam, recrutar antes e pronar depois ou pronar e recrutar depois? A gente tem que tomar cuidado porque, assim, para SARA normal, quando eu falo SARA normal, eu estou falando fora de COVID, tá? Porque a gente tem muito COVID agora, então o assunto é só esse. Para pacientes não COVID com ARDS, a gente tem costume de recrutar, calcular a PIP e depois pronar. A gente só precisa lembrar que quando a gente prona, a gente altera toda a mecânica do paciente, tá? Então, muitas vezes vale a pena você pronar antes, e se você quiser calcular a PIP, você calcular depois. Então você prona e depois você calcula a PIP do paciente com ele pronado, tá? Eu ia falar isso agora, que aí até o professor Amato... Não, até o professor Amato que frisou muito isso. Se você tem uma ventilação, se você tem um nível de PIP, a PIP ideal a gente vai falar agora, porque é outra pergunta. Pronou,
Não mantém, você tem que recalcular, você tem que achar a PIP de novo nesse paciente, que ele vai mudar toda a questão da mecânica, da hiperdistensão. Então, foi o que você falou. Você pronou, você vai ter que calcular a PIP desse paciente de novo, depois Exatamente. de pronado. Essa é a ideia. E aí tem uma coisa importante. Não, fala. Não, manda aí. Pode falar, que eu ia emendar a pergunta. A outra. E aí, emendando a outra pergunta, é como calcular a PIP ideal. Eu acho que o jeito melhor é que quase ninguém tem, que é o tomógrafo de impedância elétrica, né? Exatamente. Eu acho que é a melhor forma e quase ninguém tem. Então essa, eu acho que é a grande dificuldade. E aqui cabe um adendo assim, todo mundo quer calcular a PIP, todo mundo acha que tem que recrutar, né? Então a gente também tem que levar em consideração o tipo de paciente. Se é o paciente, eu vou falar do tipo 1, que é o tipo low, tá? Tanto faz chamar low, tipo 1, e a gente tem que entender que um é sem SARA e o outro é com SARA. Esse cara que ainda não tem SARA, você muitas vezes não vai calcular PIP. Por que você não vai calcular? Porque você vai ver que ele não precisa de tanta PIP assim. PIP de 8 a 10, nós temos pacientes com PIP de 8, com PIP de 6 ventilando, e o cara tá bem, tá com a relação lá em cima, tá tranquilaço, não tem acidose respiratória. Por quê? Porque ele ainda não desenvolveu o tipo 2, ele tá no tipo 1. Então o que você vai fazer? O que o protocolo pede? Inicie com PIP de 8 a 10. Calcule a drive pressure. Pronto. Drive pressure tá menor que 15, tá ventilando com 6 ml, bonitinho e tal. Beleza, mantém. O cara que precisa de PIP mais alta, que é o tipo 2, talvez ele vai precisar de PIP mais alta e talvez ele vai precisar de uma mini titulação com recrutamento depois da mini titulação. Então nem sempre eu vou recrutar também, nem sempre eu vou titular. As pessoas elas têm muita afobação de achar que tem que titular e recrutar todo mundo. Não, gente, calma. O tipo 2, a maioria, a gente vai ter que fazer uma mini titulação sim, na grande maioria. Mas tem pacientes com tipo 2 que você também não precisa titular. Eu já peguei pacientes que eu não precisei titular. Então não existe uma regra. Lembre-se, são otimizações individuais para cada paciente. Isso aí. Eu acho que a ideia é individualizar. A gente está na recomendação lá da MIB, seguir o AirSnet, mas assim, eu acho que não é o extremo do ideal. Eu acho que a gente tem que avaliar essa questão do high e do low, que isso não é novo do Covid, né? A gente discute isso em SARA há muito tempo, quem que a gente recruta, quem que não recruta. Então é só um termo que lançou, mas isso a gente usa há muitos anos. Então a gente tem que avaliar mesmo, entendeu? Acho que a ideia tem que ter imagem. E aí, se não tem o tomógrafo, que quase ninguém tem, eu não tenho aqui, é o sonho aqui do hospital, a gente não tem, de impedância elétrica, eu acho que a saída é um mini recrutamento, igual você diz. Né? Você chega o quê? Vou chegar a 24 de PIP. Por quê? Porque se você estiver ventilando com 100% de FI, na tabela AirSnet, quanto você vai pôr de PIP? 18 a 24. Então se você sair dali, não tá errado. Né? Tá errado. Não tá errado. O grande lance ali, se você controla a driving pressure com a PIP table, beleza. Mas o problema só do driving que eu vejo na PIP table é você sobrecarregar VD pela hiperdistensão, porque pode acontecer. Só que também não tá errado. O que eu vejo assim, é uma briga muito constante da galera, né? O que eu vou usar, o que eu não vou. Parece briga política, vamos dizer assim, né? Parece a mesma coisa, né? Ficar brigando. A gente tem que entender o seguinte, galera. Nós temos 4 estratégias. Nós temos o AirSnet, o Express, nós temos o OV, nós temos o Open Line Approach, que é o recrutamento. Tem que usar o que você domina. E muitas vezes, por exemplo, você está usando a PIP Table, você viu que aquela FI, aquela FI equivale a uma PIP de 18, mas o paciente não precisa de 18 e ele está com aquela FI, reduz a PIP. Você não precisa levar o ponto da letra. Por que eles colocaram o AirSnet? Porque é fácil. É fácil você trabalhar. Eu acho que foi a saída. Foi a saída. Mas, por isso que eu falo, domine o que vocês vão fazer para vocês fazerem bem feito, para que não tenha problema. E não levem tudo ao pé da letra. Levem o seguinte, o que é estratégia protetora hoje? É volume corrente, é platô, é driving pressure. O resto são estratégias que somam algumas coisas. Então, dentro da estratégia protetora, o AirSnet soma a PIP Table. Dentro da estratégia ventilatória, o OpenLung soma o recrutamento. Né? E eu vou falar que o recrutamento, para mim, não está errado. A ideia dos caras é ótima. É ótima. Só que eu tenho que fazer certo. Se eu fizer errado, também eu prejudico o paciente. Então a gente tem que fazer o que a gente domina. Tem que tomar cuidado só. E saber em quem fazer. Isso aí. Eu acho que, do modo geral, a PIP ideal é
quem tem padrão para ser recrutado, né? Quem tem área colapsada, e aí acho que é indiscutível a PIP Drive Press. E aí como você vai saber quem você vai recrutar? Pela tomo, tipo 1, tipo 2, você vê pela tomografia. Ah, eu não tenho tomo. Ah, eu não sei como que eu vou fazer com a tomo. Mede a complacência do sistema respiratório. O paciente tipo 1, você vai ver que a complacência dele é muito mais alta, tipo 50, 60, 80. Você vai perceber que o tipo 2, que é aquele cara que vai precisar ter uma recrutadinha, né? Ele tem complacência de 20, de 30, de 40, mas 40 não é comum, são bem menos que 40. E uma outra coisa que você vai ver, a resposta à PIP. Se o paciente, você aumentou a PIP e ele melhorou a oxigenação, melhorou, não reteve CO2, esse cara é responsivo, possivelmente ele também é tipo 2. Agora, sim, é correto fazer isso? Não é totalmente correto. O ideal era eu fazer com uma tomografia, mas na ausência da tomografia, eu uso esses dois métodos. E não esqueçam, ETCO2 dividido pela PCO2, né? Se for menor que 1, você está hiperdistendendo o paciente e a sua PIP pode estar em demasia. Então, toda vez que você calcular a PIP para esse cara, veja se você não aumentou a PCO2. Porque você titula a PIP, melhora a oxigenação, mas o PCO2 sobe. Se isso acontecer, você está hiperdistendendo o paciente. Isso é ruim. Então, esse aumento de oxigenação imediato não quer dizer que vai ser benéfico futuramente. Então, quer dizer que vai ser benéfico. Cuidado com a mecânica. Porque você está hiperdistendendo o cara. Essa é a ideia. Isso aí. Agora, não sei se tiver mais perguntas aqui embaixo na tela, né? Mas a próxima pergunta eu acho que vou deixar para o final, porque aí é pós-alta hospitalar. Então vou jogar ela para o final para a gente matar. Beleza, ó. Uma pergunta. Qual o ajuste em ventilação mecânica quando o platô já está no limite, a PIP está alto e a drive pressure está estourando? Bom, acho que a gente segue qualquer paciente, né? Se o platô está no limite, mas o ideal é a drive pressure estar dentro. Esse é o principal foco. O platô pode estar até acima, mas a drive pressure menor que 15. A ideia é o quê? Você vai ter que ver volume corrente. Agora, se ele precisa dessa PIP, diminui volume corrente, 5 ml, 4 ml. Você pode tolerar uma hipercapnia permissiva. Essa é a ideia. Então, você fica um pouco parecido com a ventilação de Sara. Eu acho que é por aí, não tem muito o que fazer. Ou se a PIP estiver hiperdistendendo, aí você tem que diminuir a PIP. As pessoas têm muito medo da hipercapnia permissiva, né? Então, é o bem que você falou. A gente tem que pensar o que pode piorar a minha driving pressure. Eu estou procurando aqui para abrir de novo o arquivo. O que pode piorar a minha driving pressure? É o volume corrente, então eu tenho que ajustar o volume corrente. E aqui a gente tem que levar um adendo. O Gattinone fala que o tipo 1 eu posso usar até 8 ml. Eu, particularmente, uso 6 ml para todo mundo, tá? Mas é uma opção minha. Eu gosto de usar 6 ml para todo mundo por uma proteção pulmonar, mas o Gattinone diz que no tipo 1 eu posso usar até 8. E no tipo 2 eu tenho que usar 6. Então, assim, não ventile seu paciente com mais de 6 ml. Deixe sim ele fazer hipercapnia. Não se preocupe com isso. Use frequências mais altas, que não gere alto PIP. E sempre calcule a PIP, ou seja, sempre verifique se essa PIP não está hiperdistendendo o paciente. Porque às vezes você está reduzindo o volume corrente para reduzir platô, mas você reduz o volume, o platô cai muito pouco, porque você está hiperdistendendo. Então, mesmo com volume baixo, o seu platô ainda se mantém alto. Porque é difícil você distender um pulmão que já está distendido. Então, verifique a PIP. Gente, tomem cuidado. Eu pego muito paciente tipo 1 com PIP alta. Não precisa. A gente tem que ter um momento para utilizar. Então, aprendam a fazer monitorização. Eu não sei monitorizar a mecânica. Vai para o simulador. Aprende no simulador primeiro, para depois fazer no ventilador. Tem que... Esse pessoal, a equipe tem que estar com a expertise em mecânica que não tem como. Você tem que acompanhar. Não tem como. E é um acompanhamento, assim, constante, porque o paciente muda o perfil, então a gente tem que estar em cima. Eu acho que essa é a ideia. O que tinha muito no início, e aí vários protocolos foram escritos, por exemplo, a indicação, aqui o suporte em ciência respiratória da AMIB está na 5ª versão, e deve ter mais. A doença é nova, vai sair mais. Todo mundo iniciava a ventilação com PIP de 10, eu acho que aí já está errada a situação, né? Acho que a gente tem que começar agora a avaliar caso a caso, ver se paciente low, paciente high, né? Isso, eles colocavam, que assim, o pessoal tem que entender que todo protocolo ele vai seguir uma regra, né? Então, todo protocolo eu vou começar com 10. É assim com o ARDSNet também. O ARDSNet, se você pegar o ARDSNet original, ele começa com 8 ml, ele não começa com 6. Então, assim,
uma coisa é protocolo, outra coisa é eu entender que às vezes eu tenho que dar uma quebradinha no protocolo, né? Porque se é isso que você falou, se eu começo 10 para todo mundo, eu ponho o número cabalístico lá, deixo, e eu não sei o que está acontecendo com o meu paciente, se ele precisa de 10. Hoje mesmo a gente entubou uma paciente, ficou com PIP de 6, cara. De 6. Ah, mas então, mas precisava ser entubada? Precisava. Só que naquele momento, ela tinha um score que era 1, e depois ela acabou em 2 dias evoluindo para um score 2, e com certeza se a gente não entubasse ela, daqui horas ela estaria no score 3. Pode ser que ela evolua ainda? Pode ser, porque a doença é inevitável, ela pode piorar. Mas nós entubamos, demos o conforto, sedamos ela, tiramos o drive, otimizamos a hemodinâmica dela, ela ficou com PIP de 6 ml, bonitinha. Cara, um drive pressure de 7, eu gosto de ventilar em volume, né? Eu adoro o volume controlado, eu sou volume lover. Então, assim, cara, drive pressure de 7, bonitinha, ventilando bonitinha. Tá? Então, assim, é otimização individual. Ó, teve uma pergunta aqui de um paciente perfil L, você tem que ficar calculando a melhor drive pressure. Não precisa calcular, se tiver dentro dos padrões, cara, você vai segurando a ventilação. Isso. E vai 8 a 10, até 6. Isso aí. O que tem vários ventiladores, se você ventilar, eu gosto também muito de ventilar volume, eu gostava pressão, hoje eu mudei. Eu gosto muito do volume. E o paciente passivo, eu vou te falar pra você, eu uso onda quadrada, eu gosto de usar. Então, a gente tá usando até onda quadrada, até com pausa. A gente tá ventilando com pausa de 0,3. Isso que eu ia falar. Tem ventiladores que fica o platô ali o tempo todo. Tá monitorando o tempo todo. O que fica no... E você não precisa nem de onda quadrada. Você pode pôr onda desse. Se você não gosta da onda quadrada, que tem gente que não gosta, você pode deixar decrescente. Isso aí. Não tem problema. Então, só aproveitando do low, só pra gente reforçar, tá, gente? O low, ele tem hipoxemia mais pela perfusão. Por isso que a gente não se atenta muito a calcular a PIP para esse cara. Ele não vai precisar de PIP, não é colapso, tá? né? Não é colapso, é perfusão. Se você não esquecer isso, se você decorar, então não precisa ler o estudo, entender o estudo inteiro, você tem que decorar. O tipo 1, o tipo low, que é o tipo 1, ele não tem distúrbio ventilatório. O distúrbio maior dele é perfusional. Complacência boa, não estou falando que é ótima, mas é boa, é uma boa complacência, distúrbio perfusional, não responsivo a PIP. O tipo 2 ou high, ele tem colapso, ele também tem distúrbio perfusional, mas ele tem colapso e é um cara que responde a PIP. Cara, se você decorar isso, e a complacência dele é sempre mais baixa, sempre menor que 40, você como decorou isso, cara, quando você bater o olho no paciente, você olhar no ventilador, você monitorar o cara, você consegue fazer. Beleza, tem uma pergunta aqui, como saber qual PIP para cada paciente? Eu acho que a gente já falou. Já falou, né? Tomar cuidado aí, então definir o perfil é importante. Tem uma que eu tô jogando para baixo aqui. Bom, aqui tá qual seria o melhor modo para ventilar o paciente COVID, foi então uma pergunta aqui do Everton. O melhor é o que você domina mais. Essa é a ideia para qualquer paciente. Entendeu? O que o pessoal está pedindo é o volume, porque você consegue fazer a monitorização toda hora, né, do paciente, mas não é obrigatório ventilar volume. Não. Você pode ventilar a pressão. Você só vai precisar lembrar o seguinte, se tiver que titular a PIP pelo recrutamento, aí você tem que fazer o mini recrutamento à pressão, titular volume, né? Então toda vez que você for titular a PIP, titule a volume, depois você passa para pressão. Né? Só isso que você tem que lembrar. Eu gosto de deixar volume, que é mais fácil de você medir a mecânica. Em pressão controlada você também pode medir a mecânica, não tem problema nenhum. Então, aí, Everton, vai qualquer modo que você tenha domínio. Essa é a ideia. Isso, essa é a ideia. Vamos lá. Não tem segredo, tá, gente? Não de verdade. Não tem. Tem segredo. O segredo maior pra gente é o seguinte, é entender porque esse cara morre. É entender porque esse cara piora. E os caras já estão começando a entender. O problema é você agora conseguir descobrir como se tratar. Né? Eu acho que foi a grande diferença do surto da H1N1, né? Que saiu o Tamiflu, e aí beleza, tem o tratamento, uns pacientes morrem, outros não. Agora ainda estamos ainda à deriva, né? Estamos à deriva aí, a gente não sabe para onde vai. Acho que essa é a ideia. Esperar. Vamos lá, ó, outra pergunta. Eu estou em um hospital de campanha, ou qualquer hospital de Covid, né? E alguns materiais comprados ainda não chegaram. Nisso inclui sistema fechado de aspiração, que é uma marca, né?
Tem alguma adaptação que eu possa utilizar para garantir menor risco, além do IPI? Bom, eu acho que não dá para fazer nenhuma gambiarra. O ideal seria ter, né? Se não tem, aconteceu na cidade vizinha aqui. O físico que trabalha comigo à noite na Santa Casa, ele trabalha numa cidade vizinha e lá não tinha chego. Eu falei, chamar o Rafael, eu falei, Rafael, tenta aspirar o menos possível esse paciente para você desconectar. Quando não tiver jeito, vai ter que higienizar. Sei lá, fica do lado do doente, não fica na frente do tubo, enfim. Agora, vai pro saco, vai pro tenda, que é outra discussão. Eu falei, cara, fica à vontade, se achar que é mais seguro, você pode usar, não tem nada assim de evidência, mas se não tem o sistema fechado, tenta aspirar o menos possível, entendeu? Achar a maior forma, a maior indicação, né? Eu não sei se tem alguma adaptação, se você conhece, eu acho que não tem. Eu vou contar uma que me falaram, eu não sei dizer como se funciona 100%, mas a pessoa fez, eu não vou nem identificar quem foi, mas eu vou contar aqui. E a da tenda, que eu quero só fazer um adendo, tá? Se vocês usarem a tenda, gente, vocês têm só que entender o seguinte, vai ficar cheio de aerossol dentro daquela tenda, e a mão de vocês que estavam lá embaixo, aquele jaleco de vocês, aquele isolamento, né, aquele jaleco de isolamento, vai ficar cheio de vírus. Então, com muito mais vírus se você não tivesse a tenda. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com o quê? Com a limpeza da tenda, depois, e quando vocês forem pegar essa tenda, e quando vocês forem se desparamentar. Porque pode se infectar com a tenda por conta disso. Só isso. Não vou falar se é bom ou se é ruim, é só isso. Tomem cuidado. Uma adaptação que um rapaz me contou de um local que eles estão com muito problema foi, ele pegou um êmbolo de seringa, ele fez um furo no êmbolo de seringa, no meio do êmbolo, depois ele limpou esse êmbolo com esqueci o nome agora do negócio que a gente limpa lá, não é álcool. Oxivir, uma coisa assim? Oxivir, ele limpou com Oxivir, aí ele colocou no tubo, passou a sonda por dentro desse furo e aspirou o paciente. Tudo rápido, e depois conectou o ventilador. Ele falou pra mim que fez até um vídeo que ele queria postar, ele até me comunicou se ele podia postar. Eu falei, cara, só toma cuidado porque é uma adaptação muito, né? E vai ter gente te matando a pau, então eu não sei se vale a pena você colocar isso na internet. E aí eu acho que ele acabou não colocando. Mas ele se virou desse jeito. É certo? Gente, não é certo. O certo é você ter o material. A responsabilidade do hospital é ter que ter o material. Agora, eu sei que as pessoas fazem adaptações, igual o vídeo que eu postei da tráquea, um monte de gente me chamou no particular, porque o pessoal ficou bravo, porque onde já se viu utilizar filtro HME com sistema fechado no paciente. Eu também acho um absurdo. Eu acho que todo hospital tinha que ter o track vent. Mas todo hospital tem? Não tem. Então o que eu vou falar pro cara? Você tá errado? Eu não vou falar, não posso falar, não. Quem sou eu pra falar alguma coisa pro cara que ele tá errado? É a realidade do cara, entendeu? Claro. Falando dessas gambiarras, só mudando um pouquinho de assunto, eu também já fiz umas fases de MacGyver. TGI, que usava bastante antigamente, eu pegava o Flex Tube lá do filtro HME, furava, passava a sonda, uma sonda uretral, passava a sonda, fechava tudo com o esparadrapo e aí conectava no O2 e fazia o TGI. O que a gente tem que entender só, que eu sempre falo pro pessoal, tem que lembrar que toda adaptação ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Ruim no sentido, eu posso infectar o paciente, por exemplo, fazendo esse tipo de TGI. Eu já fiz também. Mas será que a gente não infectou o paciente? A gente tem que parar para pensar. Porque a gente rasgou a traqueia, passou uma sonda. Será que a gente, nesse rasgar a traqueia, passar uma sonda, a gente não infectou o cara? É uma coisa para se pensar. Ah, mas eu não tinha o que fazer. Eu fiz porque eu queria... Era a minha última opção. Ótimo. Não tô julgando, só tô falando. A gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer ajudar com a adaptação e a gente piora a situação. Então, toda adaptação que a gente for fazer, a gente tem que ter total certeza de segurança que a gente está fazendo ali e que não vai gerar mais nenhum problema ao paciente. E, cara, realidade de cada um. Eu já fui de hospital público, hoje eu não sou. Hoje eu trabalho no hospital que eu tenho tudo que eu quero na mão, praticamente. Mas eu já trabalhei em lugar que eu não tinha. Então eu sei como essa galera tá passando. Eu sei o que esse povo passa. Então, cara, se vira nos 30 mesmo e o pessoal dá um jeito, porque a galera é o que pode fazer. Não tem nem o que falar. Então a pergunta agora, legal. As associações, elas têm que se posicionar. E não adianta as pessoas ficarem bravas com a associação
quando ela se posiciona perante uma adaptação, falando que não tem evidência. Não fiquem bravos. Ela, como associação, ela está se posicionando falando a verdade, não tem evidência, mas ninguém está condenando você de fazer. Ela só precisa se posicionar, e ela não pode se posicionar em coisas que não tem evidência. A gente só precisa saber separar isso, entendeu? Isso. É isso que a gente tem que separar. Tem até uma pergunta legal aqui, Cassote, Lucas, vamos falar Lucas. Paciente em PCV, se ele tem um tempo inspiratório, que o fluxo do paciente durante a fase INS atinge o zero, ele fala assim que tem a drive pressure na pressão que é colocada no ventilador. Possivelmente, se você ventila em PCV e a linha a fase inspiratória de fluxo, ela zera, o que você pode dizer é que o pico é igual ao platô. Essa é a ideia. Isso. Né? Porque você atingiu todo o enchimento alveolar ali. Então você pode dizer que o fluxo zero. Isso aí. Esse é o mesmo valor. Essa é a ideia. Então você pode fazer isso, o pico, então você também tem a drive pressure. Então assim, o pensamento do Lucas aí tá certo. Essa é a ideia. Por isso que o grupo do Amato, eles falavam muito que ventilar a pressão, para eles era mais seguro. Porque ele significa o quê? Se eu estou dando um delta P de 15, o Amato já falava isso em 1998, no primeiro estudo de Open Lung, ele já falava de driving pressure. Se eu uso 15 de delta de pressão e o meu paciente não tem drive, significa que ele nunca vai passar de 15 de driving pressure, porque eu estou a pressão, estou limitando. O máximo que eu consigo fazer... cai o volume, né? O pulmão cai o volume, eu atinjo 15 porque é o enchimento do pulmão. Agora, uma coisa importante em PCV, nunca deixe fluxo zero. Porque se você deixar o fluxo zero em PCV, significa que você está mandando pressão e não está mandando volume. Então você está hiperdistendendo o pulmão. Tome cuidado com isso. Tem que ciclar certinho. Isso. Tem que ciclar certinho lá. Isso. Não deixar aquela pausa dinâmica, né, Fernando? Isso, porque aquilo ali é um fluxo zero. Significa que não entra ar, mas entra pressão. Em volume controlado é diferente. Eu fecho a válvula intra, a válvula exit e faz uma pausa. Então tem que tomar cuidado. Beleza? Essa é a ideia. Beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui outra pergunta também. O paciente sedado, criorizado, mas tem drive pressure alta. Então essa é a ideia que a gente já falou lá atrás. Diminuir o volume corrente. Se possível, se ele não precisar dessa PIP, a drive pressure tem que estar menor que 15 nesses pacientes, pessoal. É a ideia. E tem uma coisa chamada assim, a driving pressure superimposta e driving pressure da doença. Tem doença que a driving pressure é mais alta. O pulmão do cara é ruim, a driving pressure é alta. Isso é pré-marcador de mortalidade. O cara com pulmão muito ruim, que a driving pressure do pulmão é muito ruim, ele vai morrer. Ele tem chance maior de morrer. Não é que ele vai morrer, mas a chance é maior. Agora tem a driving pressure superimposta. Ele não tem aquela driving pressure e eu tô fazendo aquilo acontecer porque eu tô ventilando errado. Essa é pior ainda. Né? Porque uma coisa é o pulmão, outra coisa é você ventilar errado. Então, como eu falei, resposta PIP, monitorização. Gente, é monitorização. Não é só o COVID, todos os pacientes. Monitorização da mecânica pulmonar é essencial. Nós somos fisioterapeutas e uma das coisas que justifica a gente estar nesse ventilador mecânico, ou seja, mexendo no ventilador mecânico, não é só isso, mas uma das, é entender a mecânica pulmonar do paciente, tá? Então, façam a monitorização. Não sei fazer. Peguem um simulador, treinem no simulador. Eu aprendi assim, galera, treinando no simulador. Eu ficava no simulador fazendo tudo que eu queria e no outro dia eu ia pro ventilador do paciente, olhava pro paciente e pensava, o que eu posso fazer para melhorar esse paciente? Eu ia lá e fazia. Então faça no simulador. Essa é a ideia. Ó, tem uma pergunta aqui, um relato aqui, né? Aqui embaixo nos comentários que eu acho importante, pessoal. Deixa eu ver, peraí. Ela fala onde que ela trabalha, tá usando a tenda, fazendo VNI com gerador de fluxo e máscara comum em UTI aberta. Foi orientação da coordenação. Olha, gente, eu acho que é meio que um absurdo. Teve um webinar da MIB um tempo atrás, aí estava o professor Valiati, o Alexandre Isola. Esse uso muito grande de VNI e com helmet lá na Itália é porque não tinha ventilador mecânico. Foi a saída dos pacientes, entendeu? Não é porque lá fez VNI e melhorou, é porque não tinha ventilador. E tinha só o CPAP e fazer no helmet para quê? Para não ter a dispersão de aerossol, para diminuir. Então, foi falta de equipamento, não é que melhora. Agora, tenda, gerador de fluxo, eu acho que é uma conduta assim, extremamente errada.
sabe qual que está acontecendo? O problema é o seguinte, as pessoas, elas estão, eu acho que as pessoas, elas estão numa loucura muito, assim, tem a tenda, vamos botar a tenda e vamos fazer VNI porque o aerossol vai ficar dentro da tenda. Tudo bem, só que não significa que todo mundo tem que fazer VNI, a gente tem que lembrar que o cara que faz, lembra que eu falei lá no começo da VNI, os problemas de evolução da doença, a PCILI, então, o problema aqui não é a tenda. Como eu falei, o aerossol vai ficar dentro da tenda, você vai ter que limpar isso aí depois. Como você vai limpar, vai ter que verificar com a CCH como vocês vão limpar e vocês não se contaminarem. O problema não está na tenda. O problema está as pessoas usarem a tenda para fazer VNI e ficar segurando o cara que não tem que ficar na VNI em vez de entubar. Esse é o problema. Diferente da Itália, né? Eles precisaram, gente. O paciente fora da VNI ele ia morrer. Ele não tinha ventilador mecânico. Entendeu? Então, justificativas diferentes. As pessoas precisam entender. Eu digo o seguinte, gente, é plausibilidade. Tudo é plausível. É plausível eu fazer isso? Sim. Por quê? Não adianta eu falar, eu vou fazer VNI em todo mundo. Por quê? Qual que é a plausibilidade disso? Ah, porque é legal. Ah, porque eu tenho uma tenda. Não, não é porque você tem uma tenda. É porque eu tenho uma tenda para não ter aerossol e eu vou fazer VNI porque esse paciente ele não está mostrando para mim que ele não está tendo aumento do trabalho ventilatório e ele não pode piorar. Não é um DPOC que eu vou fazer VNI, em meia hora ele vai melhorar, 4 horas ele vai melhorar. É uma doença viral, 14 dias, galera. É difícil. Então a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, tá terminando aqui, falta 20 segundos, vai cair. Qualquer coisa a gente volta pra... Já deu uma hora, velho? Ô, irmão, tá legal, deu uma hora. Caraca. Falta 10 segundos, vamos encerrar e a gente já